Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Lobo e gostaria de convidar vocês para fazer este macaquinho aqui comigo. Olha que gracinha, olha que delícia, olha que verão. Esse macaquinho aqui é a continuação daquele short que nós acabamos de fazer. E olha o que virou, olha que delícia, pessoal. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu juro que eu vou melhorar a iluminação do meu vídeo, mas olha aqui. Tá vendo? Eu coloquei um cordãozinho aqui para marcar a cintura, mas vocês viram aí no comecinho do vídeo todas as versões que é possível usar, né? Dá para usar com cós baixo, né? Dá para usar com um cinto, dá para usar solto, dá para usar assim só amarradinho. Bem verão, imagina que maravilha para esse verão. Pessoal, essa peça é super fácil de fazer. Eu trabalhei aqui com square, 4 quadrados na frente, 4 quadrados atrás, do mesmo tamanho, os 2 quadradinhos na parte de baixo para fazer o cavalo do nosso short. E é somente isso. Aí, acabamentos, cordãozinho na cintura, um botãozinho aqui atrás para ficar mais fácil de vestir. Somente isso, nada mais. Eu espero que vocês gostem e vamos crochetar. Eu trabalhei aqui, novamente, vou falar. Eu trabalhei aqui com a linha Fial número 3, que é um barbante 100% algodão, super leve, super fresco. Olha aqui, e tem um movimento, olha como dá um movimento. E é isso, pessoal, espero que vocês curtam esse modelo, faça bastante aí para esse verão, de várias cores, porque é muito confortável, eu vou usar bastante o meu. Um grande abraço a todos e vamos crochetar? Quero já deixar de início aqui as medidas do meu quadrado, tá? Para vocês já terem noção do tamanho que é. Olha, ele tem 33 aqui por 38, porque eu fiz 2 carreirinhas a mais aqui de cada lado, vocês vão entender durante o vídeo. Então, essa é a medida da minha peça. Eu fiz um quadrado de 33 por 33. Depois comentei um pouquinho, mas vocês vão ver aí durante o vídeo. Certinho? E aqui, esse quadrado menor, que é onde fica embaixo da perna o cavalo, que são 2 quadradinhos, eu fiz aqui do tamanho 10 por 10. Pessoal, essa peça aqui é um tamanho G, mas caso você queira a sua peça menor, mais ajustável ou maior, você tira a circunferência do seu quadril, divide por 4. Então, 2 quadrados vão ser na frente, 2 quadrados vão ser atrás, que eles se encontram ali na lateral. Então, você tira a circunferência do quadril, vê o tanto que deu, e aí você vai fazer 2 quadrados para frente, 2 para a parte de trás, que vai dar essa circunferência, tá? A medida desse quadradinho, conforme a medida do seu quadril, aí eu falo durante o vídeo. Para fazer o nosso macaquinho, nós vamos precisar de 8 quadrados grande, tá? São 4 para a parte da frente, 4 para a parte de trás. 2 para a parte de baixo da frente do short, 2 para a parte de baixo de trás do short, 2 para a parte de cima da blusa da frente e mais 2 atrás. Então, ficam 4 quadrados na frente, 4 quadrados atrás. Você vai fazer todos os quadrados do mesmo tamanho. E os 2 quadradinhos menor, que é pra gente montar a bermuda, certo? Para essa peça, nós vamos precisar de linha para crochê. Eu vou trabalhar aqui com essa linha, ó, que é o barbante. É o Sustentável Arte Fial número 3. Ele tem a Tex 378, tá? Vou utilizar uma agulha para crochê 3 milímetros, cortador de linha, uma agulha de tapeceiro. Também é bom uma fita métrica para você tirar as medidas aí, para fazer a sua peça. E essa cor aqui, pessoal, é a cor marrom, número 36, tá? Esse é o nosso material. Coloquei um fundo branco aqui pra gente visualizar bem essa linha, porque ela é escura. Pessoal, todas as partes a gente vai fazer da mesma forma, é o square. Então, tudo é feito da mesma forma e nós vamos começar agora a fazer esse square. Então, para começar, eu dou a volta na linha, assim, como se fosse um ezinho. Engato a minha agulha aqui dentro, busco o fio e faço um pontinho, para não escapar.
Olha, veja que essa agulha aqui, ela é mais grossa do que o indicado para a linha, mas é porque meu ponto tem saído muito apertado, numa tensão bem forte mesmo. E aí, eu quero que fique mais fluido, um ponto mais frouxinho. Então, eu tô utilizando essa agulha mais grossinha do que o indicado. Subo aqui 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro deste pequeno círculo, nós vamos colocar mais 2 pontos altos, ó. Como que é o ponto alto? Dou a laçada, né? Dou a volta aqui na linha, engato dentro do pequeno círculo, busco o fio, dou a laçada e puxo. Dou mais uma laçada e puxo. Esse é o ponto alto, tá? Assim que a gente faz. Então, vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. 2 correntinhas de intervalo e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Esses são os bloquinhos. Nós vamos trabalhar a peça toda fazendo estes bloquinhos de 3 pontos altos. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui dentro deste pequeno círculo 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas de intervalo. Então, veja que estou repetindo, ó, ponto alto, ponto alto, ponto alto, 2 correntinhas. Tenho 1, 2, 3, 4. Posso fechar aqui um pouquinho esse pequeno círculo. Depois, a gente vai fazer o arremate. E agora, pessoal, eu faço um ponto alto, ó, dou a laçada bem aqui, ó, na terceira correntinha para finalizar a carreira. Solto 2, solto 2. Assim, olha, não faço essas 2 correntinhas para já finalizar com a agulha bem no cantinho, veja, bem no cantinho. Esse processo aqui é repetição, nós vamos fazer em todos os quadrados a mesma coisa, tá? Então, agora, vou fazer quina. Em cada espaço desse, nós vamos colocar 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo lugar. E entre uma quina e outra, nós vamos colocar uma correntinha de intervalo. Então, eu subo aqui 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E no mesmo lugar aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntinhas mais 3 pontos altos, né? Pra fazer assim o bloquinho. Aqui, olha, eu fiz a minha quina. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. É o que eu vou fazer em todos os espaços aqui, ó. Nesse, nesse e nesse. Entre uma quina e outra, uma correntinha. Então, vamos lá. 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de espaço e vou repetir outra quina. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas de espaço. E mais 3 pontos altos no mesmo lugar, na mesma quina. Uma correntinha de espaço. E, novamente, outra quina, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço. Bem simples, né? E agora, veja, estou chegando aqui no final da carreira e nós não vamos colocar aquele ponto alto, aquele só na primeira carreira, tá, pessoal? Agora, nós vamos finalizar na terceira correntinha com um ponto baixo, ó, busco o fio e busco e solto as 2 voltinhas, tá? Então, pessoal, olha só, fiz as quinas. E agora, nós vamos, neste trabalho, sempre colocando quina sobre quina, sempre. Até você atingir o tamanho que você vai fazer aí. Sempre quina sobre quina. E nesses espaços que vão surgindo entre a quina e entre os bloquinhos, entre um bloquinho e outro, a gente sempre vai preencher com bloquinhos. E o bloquinho são sempre 3 pontos altos. Então, subo aqui 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço mais 2 pontos altos e fico assim com o meu bloquinho. Veja, no espaço entre uma quina e outra.
Agora, sempre uma correntinha de intervalo, 2 é somente na quina. Aí, chego aqui e faço quina sobre quina. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, cheguei aqui, tem um espaço, eu faço meu bloquinho. O bloquinho sempre 3 pontos altos. Correntinha, quina sobre quina. A nossa quina são 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, veja, pessoal, vamos observar aqui, olha. Quina sobre quina, quina sobre quina. No espaço que surgiu, eu coloquei um bloquinho. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui até chegar aqui. Esse esquema aqui. Fiz todas as voltas, veja, quina sobre quina, certo? Bloquinho nos espaços. E eu quero fazer uma pergunta, pessoal. Vocês assistem esses vídeos pelo celular, ou pelo computador, ou pela televisão? Porque do modo que eu estou gravando é de pé. Ele é bom para assistir no celular, mas ele não é bom para assistir no computador ou na TV. Então, me falem, escrevam aí embaixo, que assim eu posso melhorar a gravação, tá? Cheguei aqui, emendo com o baixíssimo na terceira correntinha, o mesmo esquema. Baixíssimo não, né? Perdão, pessoal. Baixo, ponto baixo, engato, busco o fio, busco mais uma vez e fiz a minha emenda. E daqui mesmo eu já vou para a próxima carreira, que é exatamente esta repetição que nós acabamos de fazer, exatamente igual. A gente vai repetir isso até o tamanho desejado do nosso quadrado, do nosso square. Subo 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Nesse mesmo espaço, eu faço mais 2 pontos, que equivale ao bloquinho. Fico assim com bloquinho. Uma correntinha de espaço, bloquinho novamente, olha. Onde tem espaço, eu coloco bloquinho. Onde tem quina, eu coloco quina sobre quina. A correntinha de espaço entre um bloquinho e outro, sempre uma apenas, e 2 somente nas quinas. Essa repetição é esse o padrão, que você vai fazer até atingir a medida desejada aí. Tirou a circunferência, dividiu por 4 e vai fazer 4 quadrados. Então, vou dar a volta aqui e já volto. Ó, estou segui fazendo exatamente aquele esquema. Olha como que está ficando. Tá vendo, ó? Nos espaços, a gente coloca o bloquinho. Nas quinas, a gente coloca quina sobre quina. Eu vou seguir fazendo aqui até atingir a medida desejada. Lembrando que o meu short, a minha bermuda, é bem frouxinha, é bem grande. Então, o meu quadrado será um quadrado grande. É uma circunferência bem maior que do meu corpo, tá, pessoal? Vim fazendo aqui, fiz o meu quadrado. Só que o que acontece, pessoal? Ele já tava ficando bem mais comprido do que largo, porque é um quadrado, né? Então, eu não queria ele tão comprido. Para atingir a largura que eu quero, ele ia ficar muito comprido. Então, eu parei de fazer aqui, nesta medida. Deixa eu dar a medida que eu tenho pra vocês, ó. 36 centímetros. 36 por 36, porque é um quadrado, certo? 36 por 36. O que eu vou fazer agora pra ficar mais largo do que comprido? Eu vou fazer duas carreiras deste lado e 2 carreiras do outro lado. Então, você vai fazer aí o seu. E aí, você vai ver, atingiu a medida que você quer sem precisar fazer aumentos? Tudo bem. Ah, eu já atingi a largura, mas não atingi o comprimento, quero aumentar aqui. Aí, você vai escolher. No meu caso, eu vou ter que aumentar nas laterais. Eu segui fazendo aquele quadrado, né? Já mostrei pra vocês. E agora, eu vou fazer aumento aqui, ó, em uma lateral, tá? Vou fazer 2 carreiras. Você faz o aumento se você precisar, tá? Ah, eu sei, essa linha escura é horrível, né? Eu prometo que da próxima vez eu vou trabalhar com uma linha clara. É que só tinha essa aqui em casa, pessoal. E eu queria tanto fazer essa peça, e eu já quero aproveitar e compartilhar com vocês, né? Porque eu sou dessas.
E aí, era essa que tinha. Eu tô tentando, coloquei um fundo branco aqui pra ver se vocês conseguem ver. Se ficou muito escuro, vocês me falam que eu vou ter que ir atrás de uma linha clara pra gente fazer tudo de novo. Olha, então aqui no canto, pra fazer o aumento, aqui no canto, venho, faço um ponto alto. A gente vai aumentar sem aumentar a quantidade de casinhas, né? A gente vai aumentar só a lateral. Faço um ponto alto e como tem um bloquinho, então aqui em cima é aberto, porque veja, ó, como que é o esquema? Sempre quando tem o fechado, aberto, fechado, aberto, fechado. Esse é o esquema, é o padrão do square. Então, se aqui é fechado, então eu só faço uma correntinha, vou aqui pra casinha do lado e faço bloquinho, isso mesmo, bloquinho. Porque o nosso trabalho é somente de bloquinho, correntinha e bloquinho. Eu vou fazer 2 carreiras de cada lado, eu acho que vai ser o suficiente, já fica um pouquinho mais larguinho, porque tava ficando muito comprido a minha bermuda, sabe? Aí eu não curto muita coisa assim muito comprido, como eu já falei pra vocês, aqui é calor. E a gente chegou no verão, né? Então, assim, ó, vou seguir fazendo isso, bloquinho, espaço, até chegar ali no final. Chegando aqui ao final, veja, da mesma forma, termino como eu comecei, uma correntinha, um ponto alto. Porque o esquema é sempre assim, ó, fechado, aberto. Viro o meu trabalho, que agora a gente vai trabalhar no vai e volta, mas apenas 2 carreiras no meu caso, tá? Subo aqui, eu gosto de engatar o pontinho aqui. Subo aqui 2 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. Não vou colocar 3 aqui, tá? Pra não ficar muito frouxo. Faço mais 2. E olha, bloquinho. Aí eu venho, bloquinho, espaço, tá? É só isso que eu queria mostrar, caso alguém tenha dúvida sobre fazer esse aumento. Vou fazer os meus quadrados aqui, já vou fazer com aumento e já volto. Terminei de fazer o meu quadrado com aumento, ó. Fiz o aumento de 2 carreiras aqui de um lado e de 2 do outro. Temos aqui os 8 quadrados grandes, os 2 pequenos, tenho tudinho aqui. Agora, nós vamos montar o short. Vamos primeiro montar a bermudinha e depois, a partir dela, juntar os restantes dos quadrados e montar o nosso macaquinho, tá? É bem simples, bem rapidinho. Aqui estão todos os meus quadrados, os 4, olha, todos do mesmo tamanho, todos eu coloquei aumento, tá? Porque no meu caso, eu quero que fique um pouquinho mais largo do que comprido. E ele tava ficando bem comprido já e não tava atingindo a largura que eu precisava. Então, tem os 4 quadrados e agora nós vamos fazer um quadrado menor. Você vai fazer porque eu não sei o tamanho da peça que você está trabalhando. Veja, essa é a lateral. O mesmo esquema de square. Você vai fazer um quadrado que chegue menos da metade do seu square, certo? Você vai fazer lá, fez o seu quadrado, terminei. Vai lá e tira a medida dele. Aqui é a metade, veja. Ó, essa é a metade, menor que a metade. Então, no meu caso, eu precisei fazer 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Com 5 carreiras, eu atingi menos da metade. Você tá vendo, ó, é isso. Você vai fazer aí o tanto que você quer de fundo para o seu short. Essa é a parte do fundo. No meu caso, eu fiz 5 carreiras, tá? Preciso de 2 quadrados desse. Tenho aqui os 2 quadrados. E agora, nós vamos costurar. Como que nós vamos costurar? Primeiro, nós vamos costurar 2 quadrados. Eu vou mostrar aqui, ó. Veja que aqui é onde tá o aumento, é a lateral. Aqui também. Então, eu vou costurar aqui, ó. Bem aqui. Bloquinho com bloquinho, tudo certinho assim, ó. Vou costurar aqui e vou costurar aqui. Com agulha de tapeceiro. A costura com agulha de tapeceira, você passa ponto com ponto, ponto com ponto. Vou mostrar de pertinho depois. Fez isso daqui? Vai fazer com o outro também, da mesma forma.
Pega esse daqui, deixa ali do lado e faz com o outro, exatamente igual. Costurou os dois, lá, né? Aqueles dois. Vem e costura esse daqui, da mesma forma. Costura aqui, costura aqui. Depois que a gente tiver esses dois trabalhos costurados, aí que nós vamos montar a nossa bermuda. Somente isso, pessoal, é bem fácil mesmo. Aí que nós vamos costurar essa parte, na outra, tá? Mas agora a gente precisa fazer esta costura aqui, ó. Nesses 3 e naqueles outros 3. Quero mostrar a costura pra vocês. Com uma agulha de tapeceiro, você vai juntar bloquinho com bloquinho, olha. Eu vou mostrar bem de pertinho. Então, eu passo aqui a linha de um lado, vou lá e passo do outro, ó. Costure pelo avesso, tá, pessoal? Passe aqui de um lado, vai lá e passa do outro, nos pontinhos. Passa de um lado, vai lá e passa do outro, junta bloquinho com bloquinho. E assim vai ficando a costura, tá? Eu vou costurar o meu aqui e já volto. Fiz as costuras, pessoal, olha só, do jeito que eu falei, aqui bloquinho com bloquinho, aqui bloquinho com bloquinho. Quero ver se eu consigo mostrar ele todo, vou tentar aqui melhorar minha câmera. Então, eu fiz, juntei aqui esse quadrado com quadradinho com outro quadrado. Mesma coisa aqui. Juntei o quadrado com o quadradinho e com o outro quadrado. E agora, pessoal, nós vamos costurar novamente. A gente vai costurar daqui, aqui e aqui. Daquela forma, agulha de tapeceiro, ponto com ponto. Então, eu vou costurar a parte da frente com a parte de trás aqui, fundo com fundo aqui, a parte da frente com a parte de trás. Então, vamos fazer essa costura agora, ó, somente aqui. Fiz a costura aqui, ó, costurei aqui, aqui e aqui. E agora é hora da mágica acontecer. Vou colocar de lado assim para que vocês consigam ver. Olha, aqui um quadrado, aqui o outro, os dois, na verdade, né? E agora nós vamos pegar assim, olha só, pessoal. Nós vamos pegar esta ponta aqui com esta ponta aqui. Essa ponta aqui com aquela ponta lá. E olha só. O nosso short. Aqui o fundo do short. Lembrando que o meu é grande, porque eu quero bem frouxinho, né? E olha aqui. Legal, né? Então, aqui. Terminamos de fazer o fundo, abrimos a peça. Então, agora a gente costura as laterais, costura aqui a lateral do short, costura aqui a lateral do outro short. E aqui, ó, nós vamos costurar os outros quadrados. Bem aqui, deixa eu mostrar. Bem aqui, um quadrado na frente, um quadrado atrás. Ali, um quadrado na frente, um quadrado atrás. Lembrando que todos os quadrados são do mesmo tamanho, então você vai juntar ponto com ponto. Fez essas costuras, aí que nós vamos depois distribuir a cava, o decote, certo? Então, costurou, abriu o short, costurou as laterais, vamos montar agora a parte de cima. Fiz as minhas costuras, pessoal, juntei aqui, ó. Lembra que eu tinha falado? Um lado com o outro lado, né? No caso, a frente e atrás, aqui também. Então, você fez isso, fez aquelas costuras que nós falamos e da lateral, lembra que a gente falou para fechar a lateral aqui do short, ó. Vou mostrar. Aqui. Fechamos aqui a lateral da parte de baixo do short de um lado. Fechamos a lateral do short aqui do outro e costuramos as partes de cima, certo? Agora, pessoal, você já pode levantar, esticar a sua peça aí que você já vai ter o formato do seu macaquinho, já está estruturado. E agora, vamos fazer mais algumas costuras. Vamos costurar aqui em cima, ó, essa parte todinha, que é o ombro, tudo de um lado no outro, inteirinho.
Ali também todinha, que é a parte do ombro, tá? Então, os dois lados nós vamos costurar todinho, que é o ombro. Aqui, que é o decote, a parte do meio. Que é a parte do meio, veja, uma lateral, certo? A outra lateral, você já estruturou, já esticou, já viu que tem o formato de um macacão. Aqui é a parte de baixo, já ficou certinho. Então, o que que a gente precisa definir? Precisamos costurar lá em cima os dois lados, que são os ombros. Precisamos costurar aqui no meio, que é onde vai ficar o decote, a parte do colo, a parte das costas, o decote. Definir, você vai costurar o tanto que você quiser. E precisamos costurar aqui, ó, essa lateral, que é a parte da cava. Eu vou costurar aqui no meu metade. O ombro eu vou costurar tudo, certo? Vou costurar metade aqui, pra deixar a cava. Metade do outro lado, pra deixar a cava. E vou costurar metade aqui, pra deixar o decote. Aí, eu vou provar, pra ver se vai ficar bom esse tanto. Se ficar bom, tá ótimo. Se não ficar bom, aí eu desmancho ou eu costuro mais. Então, é necessário agora você ver o quanto você quer de decote, o quanto você quer de cava, tá? Então, aqui na cava, ó, bem aqui a parte de baixo. Até aqui tá costurado pra baixo. Então, daqui até aqui, vou costurar metade. Vai dar bem aqui, ó. Então, essa metade, conta certinho quantas casinhas tem, eu também vou contar, tá, pessoal? Pra ficar certinho a parte da frente com a parte de trás. Vou costurar até aqui e lá no ombro vou costurar tudo. Mesma coisa aqui desse lado. Vou costurar a metade. Eu vou contar certinho, tá? Conta quantas casinhas tem. Tô só mostrando aqui pra vocês. Então, ó, vou costurar até aqui, porque a parte de baixo já tá costurada, e ali vai ficar a parte do braço. Mesma coisa aqui no meio, que é o nosso decote, a parte do colo. Então, eu vou costurar metade. Vou costurar até aqui, um exemplo, na parte da frente, e costuro lá separado a parte de trás, tá? E o ombro, então, é essas costuras que são necessárias fazer agora. Espero que vocês tenham entendido essa explicação aqui. É que minha câmera não consegue pegar toda a estrutura, mas eu acho que deu pra entender. Então, precisamos costurar aqui esse pedaço, deixar o braço. Esse pedaço, deixar o braço. Costurar tudinho lá em cima, que é o ombro, aqui de um lado, o ombro do outro, e aqui o meio, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, que vai ser o nosso decote. Então, vou terminar de fazer essas costuras aqui, tá, pessoal? Terminei de fazer as minhas costuras, pessoal. Fiz aqui do lado, fechei, olha, mais ou menos metade, né? Deixei essa quantidade aqui pra minha cava, tanto desse lado quanto do outro lado. Também fechei aqui a parte do decote, mais ou menos a metade. É importante a parte do decote fechar, mas que tenha a passagem pelo seu corpo. Porque o corpo vai passar por aqui, ó. Nós vamos vestir ele de baixo para cima. Então, esse detalhe aqui dessa abertura é importante deixar a quantidade para passar o corpo. No meu caso, eu tive que deixar bem aberto, então acho que foi um pouquinho, não foi exatamente a metade, entendeu? Eu fechei menos da metade. O que acontece? Ficou muito decotado, mas eu não posso fechar, não posso. Porque senão depois meu corpo não passa. Então, o que que nós vamos fazer aqui se acontecer isso com o seu corpo for grande, precisa passar pelo buraco. Vou fazer um cordão pra amarrar aqui, ó, que daí eu solto o cordão pra vestir, visto. Depois eu fecho o cordão na parte da frente, porque a parte de trás pode ficar decotado e fica lindo, né? E é isso, pessoal. Então, vou fazer um cordão pra fechar aqui. Vou fazer um cordãozinho fino para passar na cintura, porque tem momento que eu vou querer marcar a cintura, tem momento que eu vou deixar bem soltinho, então vou fazer um cordão fino. E também vou fazer um acabamento de pontos baixos aqui, ó, tanto aqui no decote, como assim, aqui na cava. E aqui na parte de baixo das pernas.
só um acabamento de pontos baixos para ficar bonito, ficar bem acabada a nossa peça. Então, é só isso que falta, está praticamente pronta. Coloquei o cordãozinho aqui na cintura, pessoal, e coloquei o cordãozinho aqui, ó, no decote, mas eu realmente não gostei desse jeito aqui. Eu vou tirar, vou trocar, vou fazer de forma diferente, vou mostrar pra vocês. Mas é uma possibilidade caso você queira fazer desta forma aqui, tá? Deixar meio aberto e fechar somente com um cordãozinho. Eu vou fazer um pouco diferente, vou tirar o cordão, vou deixar um lado totalmente aberto, que vai ser o lado das costas, e vou colocar um botãozinho. Então, eu abro pra vestir, depois que eu vestir, eu fecho um botãozinho e vai ficar essa abertura aqui na parte das costas, tá? Olha como tá ficando, pessoal, porque eu desmanchei aquele cordãozinho, tá? Vocês me desculpem, o barulho no fundo é que estão roçando aqui, cortando a grama, e eu quero muito terminar essa peça agora de manhã. Então, assim, vou gravar mesmo com esse barulhinho, vocês me perdoem. Então, pessoal, o que que eu fiz? Eu fechei, ó, tava aberto mais ou menos até aqui na frente. Aí eu fechei. Pra esse decote ficar o decote o suficiente pra frente, não ficou muito decotado, ficou bem legal do jeito que eu queria. E a parte de trás, eu abri mais. Então, o que acontece? Tava mais aberto dos dois lados, né? Tava mais aberto na frente, aí eu ia colocar o cordãozinho pra ajustar e tal. Você pode fazer assim se você quiser. Aí eu abri mais, ó, e agora dá pra passar. E aí, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, tudinho aqui, vou mostrar pra vocês. E aí, bem aqui, eu coloco um botãozinho. Quando eu vestir, eu fecho esse botão. Eu abro o botão pra vestir, quando eu vestir, eu fecho, vai ficar um botãozinho aqui atrás. Posso até deixar aberto até na cintura aqui, que fica uma leve abertura atrás e vai ficar muito bonito. E o botãozinho, assim, mantém bem a segurança pra não ficar caindo o ombro. Fica bonito, fica lá atrás, fica bem acabado, e assim eu posso. Por que que eu quis tirar o cordão daqui da frente? Vou falar pra vocês. Porque eu gosto muito de usar colar. E aí ia ficar aqui, ó, o cordão da cintura, que eu quero ter um cordão na cintura pra manter, a hora que eu quiser estruturar ele, dar uma cinturada, né? Ia ter o cordão da cintura, o cordão aqui do colo e ainda um colar, um brinco grande. Acho que ia ficar muita coisa pendurada, por isso eu tirei. Mas é uma opção, é por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês. O vídeo fica um pouco longo, mas aí você tem várias opções de fazer o acabamento do seu macaquinho. Então, agora, vamos fazer uma carreira de pontos baixos e já faz aquela casinha, uma correntinha aqui e põe o botão. Vai ficar ótimo. Vamos fazer isso? Essa parte de trás, eu vou deixar aberto e vou fechar só com o botãozinho. Eu acho que vai ficar muito legal. Então, agora, gente, eu vou deixar aberto. Vou fazer uma carreira de pontos baixos. Quero mostrar aqui, que eu acho que eu não mostrei ainda no vídeo, como que é esse ponto baixo. Pode ser que tenha alguém que não saiba fazer. Vocês perceberam que o marrom fica diferente, assim, conforme a luz, né? Que hoje tá bem iluminado aqui. Então, ó, vamos fazer uma carreira de pontos baixos, que é o mesmo acabamento que a gente vai fazer na peça toda. Aqui na parte de trás, eu vou deixar totalmente aberto. E vou deixar com o botãozinho. Acho que essa ideia aí, olha, eu gostei bastante. Então, eu vou mostrar como que é esse acabamento de pontos baixos. Você vai dar toda a volta, tá? Vou dar toda a volta no colo, na parte do decote, tudinho aqui essa volta. Então, faz aqui o nozinho na linha. E vem aqui, olha. E faço ponto baixo. Ponto em cima de ponto, ó. Ponto baixo, você engata na peça, busca o fio e busca novamente, e é o ponto, ó. Engata. Busco o fio, ponto baixo. E assim eu vou dar toda a volta e depois eu vou fazer aquele cordãozinho já pra passar o botão. Na medida que eu quero, ali atrás, pra que não fique caindo no ombro, né? O ombro fica caindo. É isso que eu não quero. Eu quero vestir e ter segurança. E não ter um monte de cordão pendurado. Apesar que o cordão fica bonito, mas como eu disse, eu gosto muito de usar colar. E aí, vai ficar muita coisa. Olha aí.
Aí fica um acabamento perfeito. Esse acabamento aqui que eu vou usar em todo o trabalho, tanto na parte de baixo, né, na perna, no braço ali, na cava. Tudinho, porque fica firme, olha. Aqui, olha como abre os pontos. Então, vamos fazer esse acabamento agora. Tudinho aqui na parte de cima do colo. Ó, tudinho. Vou passar aqui, venho, termino. Aí, eu bem aonde que eu quero pôr o botão, vou vestir, provar, pra fechar bem assim, sabe? Aí, eu vou pregar o botãozinho e fazer o cordãozinho de correntinha mesmo. Pra fechar. Às vezes nem precisa, dá pra passar aqui mesmo, ó, nessa casinha. Eu vou ver que tamanho do botão que eu tenho. E é isso, pessoal, e vai ficar um fecho bem legal. Fiz, ó, pontos baixos, tudinho aqui. E aqui, olha, eu vou pregar o botão. Então, bem aqui, eu vou costurar o botão. Achei esse botão aqui. E agora, eu vou fazer uma casinha aqui, ó, daqui de correntinha, que eu consiga fechar aqui assim, ó. Aí, eu puxo ele pra cá, tá vendo? Uma correntinha que passa aqui. Fazer essa casinha, eu acho que vai ficar ótimo. Então, vamos aqui fazer uma casinha. Ó, bem daqui, porque aqui na mesma direção, já marquei. A quantidade de correntinha aí vai ser do tanto que passe o seu botão, né? Então, eu faço aqui uma correntinha, engato aqui. Vou deixar uma pontinha para depois fazer o acabamento e vou fazer uma correntinha. Essa quantidade, deixa eu ver se passa. Passa. Fiz aqui 16 correntinhas, faço um ponto baixíssimo aqui. Depois, eu já amarro as duas pontinhas lá atrás. Olha que interessante. Olha que interessante que ficou. Daí, eu puxo esse fiozinho aqui pra trás e já amarro nesse outro fiozinho do começo. Ó, dessas duas pontas. Vamos ver o esquema? Quero mostrar aqui pra vocês. Então, agora, eu coloco o botão aqui, ainda não costurei, mas vou costurar. E aí, eu venho com esse cordãozinho, passo aqui no botão, ó. E ele fica assim, fechadinho. Super seguro, pouco decote, porque é assim que eu quero. E aqui você pode deixar a quantidade de decote que você quiser. E é isso, pessoal. Agora, já estou finalizando ali os pontos baixos, tudinho. Está praticamente pronta a minha peça. Só vou costurar o botão. E aqui está, pessoal, meu macaquinho prontinho. Essa é a parte da frente. Coloquei só uma bolinha aqui pequenininha, só para fazer o acabamento, porque eu não quero que ela pareça muito. Que eu quero usar de vários formatos, com cinto na cintura, com cinto abaixo da cintura. Aqui ficou a parte de trás, ó, eu gostei mais desse jeito, assim, com botão, do que com o cordão. Mas aí fica essas opções pra vocês, tá? Gostei assim, ó, a costa ficou desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.